8 visões que Zacarias teve durante uma única noite. É impressionante, nós vamos ver o significado de todas elas, mas a relevância e a similaridade que essas visões têm com o Apocalipse. Vocês vão perceber que muito do livro do Apocalipse tem por base o livro de Zacarias. Quando a gente estudou Apocalipse, a Cá fez hoje um levantamento, né? Nós estudamos Apocalipse 2 vezes. A primeira vez nós começamos falando sobre Apocalipse, foi 15/4. E depois, dia 29, também falamos sobre a volta de Jesus. Mas para entender o Apocalipse, nós temos que estudar Zacarias. É impossível entender o Apocalipse sem estudar esse livro profético. Então, nós temos aí, do capítulo 1, verso 7, até o capítulo 6, verso 8, as 8 visões que Zacarias teve numa única noite, muito semelhante à visão que João teve na ilha de Patmos. Aí depois nós temos a coroação do sumo sacerdote chamado Josué, que vai estar no capítulo 6, versos 9 a 15. Esse é um esboço bem básico, bem simples, mas representa aqui uma forma de estudar esse livro. A observância dos jejuns vem na sequência do capítulo 7, verso 1 até o 8, 23. E por último, uma quinta e rica parte que fala muito a respeito da vinda do Messias, que vai do capítulo 9 até o final, capítulo 14, verso 21. Principalmente essa última parte fala de inúmeras profecias que Jesus cumpriu à risca. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia e entender o contexto de cada passagem bíblica. Então, logo no começo, então agora vamos por partes. A primeira parte, então, é uma exortação ao arrependimento. Eu convido você aí. Aninha, de novo, mandei tudo para você. Ctrl C, Ctrl V. Alguém corrige aí, fazendo um favor, porque eu troquei mensagem aqui com a Ana no privativo, aí foi tudo para ela, agora eu mandei para vocês. Alguém tira aí, fazendo um favor, corrige aí no chat, tá bom? Então tá, dos versículos 1 a 6, nós temos uma exortação ao arrependimento. E aí a Bíblia fala, o profeta está falando assim, não sejam como vossos pais. A princípio, a consequência do pecado, da desobediência, levou o povo ao cativeiro. Foi então o pecado do povo, a desobediência do povo, o pecado dos pais que fez com que o povo de Israel fosse para o cativeiro. E ali então tem uma exortação, o povo de Israel precisa se arrepender. Aí, na sequência, temos no versículo 7 a primeira visão. Gente, aqui nós já temos um conteúdo muito rico, né? A primeira visão é a visão dos cavalos. Tá vendo aí, você está acompanhando a sua Bíblia? Tem um título, via de regra, os textos bíblicos têm um título. Se o teu não tem, talvez você precisaria aproveitar uma outra Bíblia para os nossos estudos, que tem um pouco mais de aparato, né, como a gente chama. Porque na maioria das Bíblias vai ter título e vai ter, em algumas Bíblias de comentário, tem bastante aparato para você estudar. Então, qual que é a visão? A visão é de um homem montado num cavalo vermelho entre murtas, ou seja, entre ramos de flores, de plantas, num vale profundo. E aí, atrás desse cavaleiro, havia muitos cavalos de várias cores. Cavalo vermelho, cavalo, em algumas versões vai aparecer a expressão baio, que é uma cor, aquele cavalo amarronzado, que não é nem marrom e nem bege, mas é um caramelo. E também os cavalos brancos. E todas as visões, são 8 visões no total, todas elas, Zacarias faz uma pergunta para o anjo que aparece. O que significa isso? Então está ali no verso 9. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Então ali tem uma resposta, que eu também não vou entrar no mérito, a gente precisaria de um ampere para cada visão, e evidentemente nós não vamos fazer isso, mas o significado da primeira visão é o zelo
por Jerusalém e a ira contra as outras nações. Deus está mostrando que cuida do povo de Israel e enquanto as outras nações vão ser punidas por terem perseguido o povo de Israel. Tá certo? Então, o versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, a expressão, o Senhor dos Exércitos, aparece 36 vezes em Zacarias, não é? No hebraico significa Yavé Tsabaoth, Yavé Tsabaoth, algo mais ou menos como isso, Yavé Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos, 36 vezes, justamente porque o povo foi assolado por todos os exércitos inimigos e agora o Senhor se levanta como o Senhor dos Exércitos. Essa expressão ela é repetida e nenhum outro livro da Bíblia repete tantas vezes a expressão Senhor dos Exércitos como Zacarias. Aí nós temos a segunda visão. A Que segunda capítulo você visão, está, Dani? eu estou no capítulo 1, eu li agora o versículo 16. Dani, você falou que o Senhor dos Exércitos aparece 36 vezes, é isso? Isso mesmo. 36 vezes, está ali no chat. Aí nós temos o versículo 18, a segunda visão. A segunda visão fala sobre 4 chifres. Essa segunda visão, ela significa Deus destrói os inimigos de Israel. Essa visão ela é muito semelhante ao livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 2, versos 36 a 45, e também no capítulo 7, versos 17 a 28, Daniel fala de 4 reinos inimigos. São eles: Babilônia. 4 reinos inimigos. Babilônia, desculpa o erro de português, tá? O Império Medo-Persa, o Império Grego, portanto, Grécia, e também Roma, o Império Romano. Já em Zacarias, são outros 4 reinos, mas que são muito semelhantes, que é o reino assírio, ou, portanto, a Síria, também a Babilônia, mais ainda o Egito e o Império Persa, ou a Pérsia. Então, esses 4 chifres simbolizam 4 nações específicas em Daniel e 4 outras ou semelhantes nações em Zacarias, mas, acima de tudo, quer dizer os 4 cantos da terra, ou seja, todos os lugares. Deus destrói os inimigos de todos os lugares. Esse é o significado dos 4 chifres. Essa expressão chifres quer dizer poder, orgulho. O chifre representa esse poder, né? No Antigo Testamento, alguns profetas ungiam, por exemplo, Davi foi ungido rei com azeite colocado dentro de um chifre. Então, o chifre tem esse significado de poder e autoridade. No caso de nações guerreiras, tem o poder tem a ideia de orgulho, de soberania. Então, a visão dos 4 chifres vai significar 4 nações, aqui em Zacarias, né? Assíria, Babilônia, Egito e Pérsia, mas, em geral, simboliza os 4 cantos da terra. Então, mais uma vez, ele pergunta, o que é isso? E são os chifres que dispersaram Judá, a Israel e Jerusalém, né? E aí aparecem 4 ferreiros que seriam as pessoas que iriam domar essas 4 nações, certo? Então, a partir agora do capítulo 2, verso 1, Zacarias 2:1 e versos seguintes, então, vocês acompanham aí, eu estou tentando colocar algumas coisas no chat, mas vocês vão acompanhando, quem gosta de anotar, vai anotando aí. Eu estou agora no capítulo 2. A terceira visão fala sobre
Jerusalém sendo medida. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir, uma corda de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém. Então aqui, eu repito, não vou estudar o texto todo, mas essa terceira visão, ela fala que Israel é a igreja de Deus e que não tem muros, mas é muito protegida. Então, a igreja de Deus é uma cidade sem muros. E aí, quando é interessante aqui, talvez eu deva explorar um pouquinho essa terceira visão, porque tem muitos significados que a gente pode aplicar agora nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia. Então, aparecia alguém, um homem, medindo Jerusalém. Essa é uma perspectiva humana, de medir pessoas, de julgar pessoas, e a gente faz isso o tempo todo. Só que imediatamente, na sequência, o anjo, ele diz assim, saiu o anjo que falava comigo, verso 3, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Ou seja, não dá para medir Jerusalém. Jerusalém não tem uma representatividade geográfica. É a igreja militante, é a igreja perseverante, é a igreja triunfante, é a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, que não dá para medir. Então, não tem como analisar de uma perspectiva humana, né, por um cordel, como é colocado aqui, por uma corda, por um instrumento de medir, não dá para medir, não dá para julgar, não é? Jerusalém é uma cidade espiritual e que, portanto, não merece julgamentos por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. E aí ele diz qual é a justificativa de ser uma igreja sem muros, né? Uma cidade sem muros, mas protegida. Verso 5, eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, a proteção da igreja de Cristo é Ele mesmo. E Ele não está nos céus, Ele está no meio. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E essa expressão fogo e glória representa o sobrenatural, né? Essa palavra glória no hebraico é Shekinah. Então, quando a gente fala de Shekinah, a gente fala de plenitude, de invasão dos céus, a gente fala de coisas vindas do alto. Então, é um mover profético que vem sobre a igreja. E aí, então, Israel é exortada, no versículo 6, dentro ainda da visão. Versículo 6, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Então ele está dizendo assim, ó, a Babilônia não é o teu lugar, o mundo não é o nosso lugar. É o que a Bíblia está dizendo nessa terceira visão. Jerusalém, a princípio, pode tentar ser medida por homens, né, uma medida natural, uma perspectiva humana, mas isso é impossível. A Bíblia está dizendo em Zacarias aqui que a igreja de Cristo ela não tem muros, então, portanto, ela não tem etnia, ela não tem cor, não tem raça, não tem classe social, não tem classe econômica. Olha como é importante a gente avaliar isso. E Deus é o protetor, Ele é um muro de fogo. Ele é um muro de fogo ao redor da igreja e Ele é a própria glória, né? Então, verso 8, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, essa é uma expressão muito explorada, às vezes, e nem sempre a gente entende o contexto, porque esse é o contexto, e é um contexto bastante complexo, porque Zacarias é um livro complexo. Mas aqui a Bíblia está dizendo que quem toca na igreja, toca na menina dos olhos do Senhor. Menina dos olhos é chamada assim, é aquele pretinho no meio do olho, né? Normalmente é chamado de a menina dos olhos, que é o lugar que você mais protege. Então você usa óculos, lente para se proteger. O teu corpo tem uma terminação neurológica que qualquer susto, cisco, vento, qualquer ameaça que você sinta, a primeira coisa que você faz é piscar os olhos para proteger a menina dos olhos. Então é assim que Zacarias trata Jerusalém. É uma igreja sem muros, mas uma igreja protegida, porque Deus está no meio delas e Ele protege como protege a menina dos olhos. E aí,
No versículo 12, tem uma única expressão onde isso mesmo, Aninha, a pupila. O capítulo 2, verso 12, o Senhor fala, a Bíblia fala de Terra Santa. É a única expressão bíblica que trata Jerusalém como Terra Santa. E aí, então, o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa e de novo escolherá a Jerusalém. Neste momento é uma profecia de que Jerusalém vai ser de fato escolhida como a Terra Santa, onde o templo está sendo construído, e depois nos dias pós-Jesus, Jerusalém foi invadida de novo, o templo foi destruído, mas 70 anos depois o templo foi reconstruído e de fato simbolicamente a capital do cristianismo. No entanto, é como se a igreja de Cristo fosse a capital das nações. Então, é como a igreja é o abrigo das nações. Todas as pessoas de todas as idades, de todas as etnias, nações, classe social, racial, econômica, a igreja é o lugar dessas pessoas. Isso é muito legal. E mesmo em meio à pandemia, versículo 13, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Deus continua governando todas as coisas e a terra precisa se calar. Então, nesse período de pandemia, a terra, o mundo tem que ficar quieto, tem que calar a boca, porque quando o Senhor se levanta da sua morada, todas as nações se curvam diante dele. Então, não existe pandemia, não existe guerra, não existe destruição que não seja percebida pelos olhos do Senhor, e ele cuida da igreja como a pupila dos seus olhos, como a menina dos seus olhos. Isso é muito precioso. Aí no capítulo 3, nós temos a quarta visão, que fala sobre o sumo sacerdote Josué. Aí nós já temos, ainda faz parte das visões de Zacarias, mas depois vai ter um capítulo específico sobre isso. Quem é Josué? Era um sumo sacerdote que se levantou nos dias de Zacarias, tá certo? E qual é o significado desta visão? É que o servo do Senhor vem para salvar. E ele é chamado profeticamente de o renovo. É muito legal. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então aqui representa que cada um de nós somos servos do Senhor levantados para levar salvação. Nós somos essa mensagem de renovação, de renovo, de esperança para o mundo. Jesus, profeticamente, está anunciado aqui em Zacarias, mas cada um de nós somos assim. Assim como Jesus foi tentado pelo Satanás, agora Josué está sendo tentado por Satanás e cada um de nós somos tentados também. A tentação faz parte da vida cristã, mas o Senhor repreende Satanás, como diz ali, ó, o Senhor te repreende, ó Satanás. E aí, por que Satanás estava atormentando Josué? Porque ele tinha vestes sujas, que representa o pecado, né? Então, Satanás ele nos acusa por causa do nosso pecado. Mas o Senhor se levanta para repreender Satanás, porque é ele mesmo quem nos lava e nos dá trajes próprios, ou seja, vestes alvas, que o Apocalipse vai tratar, né? Então, o sacerdócio tinha sujeira, assim como a nossa missão, nosso trabalho, a nossa vida tem sujeira, e Satanás nos acusa por conta do nosso pecado, mas Deus se levanta para proteger, Deus se levanta para repreender o inimigo e colocar novas vestes. É o que diz ali o versículo 5. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. Tá certo? E aí, então, um dito profético, já no final do versículo 8. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, Josué já é contemporâneo de Zacarias, mas profeticamente eles estão anunciando Jesus. E no final, no versículo 9, tirarei a iniquidade desta terra num só dia, ou seja, na morte e na ressurreição de Cristo, não é?
Então, de fato, essa quarta visão aponta já para Jesus como sendo o renovo, aquele que vence Satanás e aquele que traz a salvação de uma vez por todas, e o inimigo não pode mais nos acusar. A quinta visão está no capítulo 4, quinta visão. E o título vai falar de candelabro de ouro entre duas oliveiras. Essas duas oliveiras são Josué, como sumo sacerdote, e Zorobabel, de acordo com o texto que está aí. Quem é Zorobabel? Ele é mencionado 4 vezes nesse trecho. Zorobabel é um líder judaico que liderou o retorno do povo para Jerusalém depois do exílio. Então, um faz o papel de sumo sacerdote e o outro faz um papel de líder do povo entre o povo. Então, são como duas oliveiras, ou seja, 2 ramos frutíferos que trazem vida e libertação para o povo de Israel, que trazem recondução à terra prometida, ao lugar de adoração. Candelabro é uma expressão bastante significativa, tanto no tabernáculo, que quer dizer o incenso, né, a luz que queimava, e as oliveiras ali trazia o azeite da oliveira, que deixava a luz, que deixava o óleo no candelabro e deixava o tabernáculo aceso. A gente já estudou isso algumas vezes, é um assunto bastante amplo, também não vamos entrar, mas candelabro é aquele instrumento, assim, normalmente dourado, com 7 hastes, né? E no tabernáculo colocava-se azeite, não podia faltar azeite, porque o azeite é que dava luz. O azeite queimava no candelabro, dava luz para o tabernáculo, e o sumo sacerdote podia entrar para queimar as orações que simbolizavam o incenso, queimava o incenso que simbolizava as orações do povo para com Deus. Então, agora, nessa visão, não significa Deus, a quinta visão, o templo será reconstruído e Israel terá autoridade espiritual. Cara, essa quinta visão é linda. Tem um dos versículos mais lindos da Bíblia, que está no versículo 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quem dá força e poder para Israel é o Espírito do Senhor. A nossa força ela é espiritual, não é pelo braço, não é pela força. Então, nós não vencemos batalha pela força. Efésios, o apóstolo Paulo vai falar que a nossa luta é contra a carne ou sangue, e a gente não luta com a nossa força do braço, é uma luta espiritual. Então, nesse trecho aqui, vai falar que Zorobabel vai ser como que uma pedra de remate. Ele é quem vai liderar o povo para finalizar a reconstrução do segundo templo, e então, de fato, as coisas vão voltar ao lugar, certo? Então, aí nós temos a quinta visão, candelabro de ouro. Aí, na sequência, nós temos a sexta visão. Vocês estão acompanhando aí? Estão acompanhando? Está muito rápido? É complicado. Desonestidade é condenada. Esse é o significado da sexta visão. A Bíblia ali fala sobre o rolo voante. O rolo voante. É uma visão profética. Ezequiel fala do rolo e Deus manda ele comer o rolo, que significa a palavra do Senhor, né? Via de regra. O livro do Apocalipse vai falar sobre o livro com 7 selos. Então, é uma espécie de rolo também. E aqui tem uma medida de 9 metros por 4,5, um rolo retangular, que significa toda a palavra do Senhor. Toda a Bíblia em sua totalidade, mas toda a palavra que vem da boca do Senhor, né? Então, ele está dizendo assim, ó, versículo 3, então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também. Então, aqui, a desonestidade está sendo condenada nessa visão. O rolo está trazendo denúncia contra o roubo, contra a mentira,
né? Então, a desonestidade, a exploração está sendo condenada nessa sexta visão. Aí nós temos a sétima visão, que é uma visão muitíssimo curiosa. Fala de uma mulher colocada dentro de uma bacia. Aqui, na minha versão, está falando sobre efa, que é um cesto que media, é um cesto de medida, né? Tem várias passagens bíblicas fala de um efa, 2 efas. Um efa tem capacidade para 20 litros. Então, essa visão fala de uma mulher que é colocada dentro de um cesto e aparecem outras 2 mulheres voando e pegam o cesto e jogam fora essa mulher dentro do cesto. Na continuação da sexta visão, significa que a iniquidade e a impiedade serão arrancadas. E isso tem a ver com santidade. É muito interessante, ó. Disse ainda, isto é, versículo 6, a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro da bacia. Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade, ou seja, iniquidade e impiedade dentro da bacia. Prosseguiu o anjo, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs a tampa. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o cesto com a mulher, representando iniquidade e impiedade? Para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Ou seja, Deus está levantando 2 mulheres para acabar com uma mulher, né, nessa visão, que significa, então, iniquidade e impiedade sendo arrancadas, o que simboliza a restauração da santidade. Aí, por último, a 8ª visão, que está ali no capítulo 6, que é a visão dos 4 carros. Outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. Esses montes eram de bronze. E aí, cavalos vermelhos, cavalos pretos, cavalos brancos e cavalos avermelhados, ou beges. Esses cavalos aparecem no Apocalipse. Quando a visão de João começa a falar sobre o julgamento de Deus sobre a terra, vêm os cavalos e os seus cavaleiros. E eles estão montados num cavalo vermelho, um cavalo preto, um cavalo branco e um cavalo baio, ou um cavalo marrom, né? Então, o significado dessa última visão são os ventos dos 4 cantos que levam julgamento às nações, né? E é o mesmo significado de Apocalipse. Os cavalos do Apocalipse, eles vêm sobre a terra trazendo julgamento da parte do Senhor. Então, aí nós temos o significado das 8 visões, que são bastante simbólicos, mas que nos dão subsídio para interpretar o Apocalipse. Aí, no versículo 9, vem a coroação de Josué, que é como que uma continuação da 4ª visão, do capítulo 3, né, que fala da coroação de Josué. Então, aqui ele dá detalhes de que Josué representa Jesus. É importante saber que no hebraico, a mesma raiz de Josué, no grego, dá origem à palavra Jesus. Então, é correto dizer que Josué e Jesus têm o mesmo significado. E Josué aqui, o sumo sacerdote, não é o Josué lá do livro de Josué, tá certo? Nós estamos falando de séculos depois. Mas no versículo 12, capítulo 6, verso 12, acompanha aí para não se perder. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono. Evidentemente, um sumo sacerdote não se assentaria no trono, mas eles estão mencionando profeticamente Cristo, tá certo? Aí, na sequência, nós temos os capítulos 7 e 8, que falam do jejum, né? Dentro do esboço que nós já mencionamos lá em cima. Nesse capítulo 7, a Bíblia fala de um jejum que Deus reprova.
Vocês comem e deixam de comer por causa de vocês mesmos, não tem nada a ver comigo. E aí depois ele fala do porquê que Deus ele julga este jejum como um jejum reprovável, porque o verdadeiro jejum está colocado ali a partir do versículo 9. Assim falar o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração um mal contra o seu próximo. Então, na primeira parte do capítulo 7, ele fala do jejum reprovável. E aqui no versículo 8 em diante, ele fala o que é o verdadeiro jejum. É uma vida de devoção. Então, o jejum tem a ver com alimentação? Sim. Né? Esse texto não nos permite negar que jejum não tem a ver com alimento. Mas o verdadeiro jejum é a gente ter uma vida devocional, uma vida de piedade, uma vida de ação social. Então, não adianta nada você se abster do alimento e continuar praticando pecado. Se abster do alimento e maltratar viúvas, não demonstrar bondade e misericórdia. Então, Deus reprova isso, e no capítulo 7, nós temos aqui uma inspiração para a gente não fazer determinado jejum, porque isso não agrada a Deus. Aí, no capítulo 8, temos uma visão de Sião sendo restaurada, não é? O Monte Santo, né, que é como é chamado Monte Sião, né? Velhos e meninas, todo mundo convivendo em paz, né? E o versículo 12, eu estou no 8:12, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde, ou seja, receba tudo isso por herança. Então, olha o que de fato Deus está dizendo. Eu acho que isso fica como uma lição bastante prática para nós. Localize, por favor, 8:16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, ou seja, vivam com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Então, aqui nós estamos falando de verdade, justiça e paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Não faça o mal, não seja mentiroso. Então, algumas expressões bem francas, bem diretas, né, que estão relacionadas a uma vida piedosa, que quem jejua precisa primeiramente observar essas práticas: verdade, justiça e paz, não fazer o mal e não mentir. Faz sentido isso para vocês, não? Me ajuda aí, deixa eu dar uma pausa antes da gente entrar no capítulo 9. Mas o que vocês acham? Atual esse ensino de Zacarias? Não. Verdade, né? Verdade, justiça e paz. Não fazer o mal e não mentir. Não amar a mentira, né? Como ele começa, como ele fala aqui. O que vocês acham? Atual esse texto? O que você acha, Elô? Eu acho que, tipo, é muito atual devido a certas coisas que a gente vive durante o dia a dia. Isaac, tá na linha aí, Isaac? Oi, tô sim. Verdade, justiça e paz. Você acha que isso vale para os dias de hoje, querido? Igual a Elô comentou, a gente tá vendo muita coisa nos dias de hoje, né? E se a gente tiver mais desses atributos, verdade, justiça e paz, acho que a gente não estaria passando por coisas que a gente tá vivendo hoje em dia. Uhum. Maravilha. Ainda junto com isso, né, a verdade, né, não mentir e não fazer o mal. Então, todo o intento humano que pratica o mal contra qualquer pessoa precisa ser reprovado. Aí, a partir do capítulo 9, então, nós temos o castigo que vem sobre diversos povos. E aqui, a partir do versículo 9, nós temos muitos textos proféticos que Jesus cumpre perfeitamente. E eu quero explorar um pouquinho nos próximos minutos. Olha só, 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém.
Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esta profecia se cumpre exatamente em Mateus 21, no que foi chamado de Domingo de Ramos, que foi o domingo que antecedeu a morte de Cristo. Queridos, nós estamos falando de um texto 400, 500 anos vivido antes de Cristo, profetizado por Zacarias e cumprido perfeitamente no tempo certo em Mateus capítulo 21. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento emprestado, que nem dele era, e as pessoas balançavam ramos. As pessoas balançavam ramos dizendo, bendito que vem em nome do Senhor. Então, Jerusalém estava em euforia, porque eles estavam realmente percebendo que Jesus poderia ser o cumprimento das promessas, principalmente de Zacarias, que era um texto muito conhecido naqueles dias. E aí tem um versículo que muitas vezes é tirado do seu contexto na teologia da prosperidade, versículo 12. Vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Não tem nada a ver com eu perdi, Deus vai me dar 2. Roubaram um carro, Deus vai me dar 2. Perdi uma casa, Deus vai me dar 2. Não tem nada a ver. Isso é mentira do capeta, de falso profeta e falso mestre. E a teologia da prosperidade tenta ensinar isso o tempo todo. Isso tem a ver, a restituição em dobro, tem a ver que a vinda de Jesus ela é infinitamente superior a todas as profecias que foram anunciadas de todos os sacerdotes e profetas e reis que poderiam vir. O que Jesus está para fazer é como se fosse uma restituição em dobro, tá certo? Não tem nada a ver. Dentro desse contexto, a gente analisa uma profecia que foi cumprida, não tem nada a ver com bens materiais. Então, toda vez que você vir ou ouvir um líder dizendo que Deus vai dar em dobro, você fala, sai fora, capeta da prosperidade. Pode falar isso em meu nome. Você pode falar, eis que te digo, o pastor Daniel mandou dizer. Tá certo? Capítulo 10. Vamos partindo já para os finalmente. Deus abençoará Judá e Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas brandas. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva. Ele dá aos homens aguaceiro. Também tem música que fala em aguaceiro, de fazer coisas maravilhosas. No versículo 2, também aparece uma profecia que se cumpre em Cristo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, como não há pastor. Jesus, ele menciona isso em Mateus 9,36. Mateus 9,36, quando ele fala que o povo estava aflito e exausto como ovelha que não tem pastor. Muito provavelmente, Jesus está fazendo menção de Zacarias, que está dizendo o povo de Israel que procurava por ídolos, que procurava por adivinhos, que mentiam, falsas consolações vazias. Então, toda vez que Jesus olhava para o povo e percebia o povo idólatra, o povo que não olhava para ele como sendo ele o Senhor e Salvador, o povo despertava sentimentos ruins em Jerusalém, porque eram como ovelhas exaustas que não tinham pastor. Então, é um texto profético também, dito aqui por Zacarias e cumprido por Jesus. Versículo 4. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Essa figura de pedra angular também 16 fala da pedra angular e o próprio Jesus fala de uma pedra rejeitada e que veio a ser pedra fundamental, pedra angular em Mateus 21:42. Ele está fazendo menção de Zacarias, que faz menção de Isaías. Portanto, tanto Isaías quanto Zacarias estão profetizando acerca de Jesus, que viria a ser a pedra angular, não do templo de Salomão, não do tabernáculo, não deste segundo templo reconstruído nos dias de Zacarias e Ageu, mas de um templo espiritual, e Jesus seria a pedra angular.
Aí nós temos duas parábolas, a parábola do bom pastor, que também tem um dito profético muito importante aqui no versículo 12, eu estou no capítulo 11, verso 12, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. O que significa 30 moedas de prata? Alguém lembra aí? 30 moedas. Não foi a de prata. quantidade que Judas trocou, que foi quando Judas entregou o Senhor, né? Traiu ele, deu um beijo na face. Foi essa quantidade de moedas, não foi? Eu estou muito enganado. Você está completamente certo. 30 moedas de prata significa preço de um escravo. Esse era o preço pelo qual um escravo era comprado. E existem várias passagens bíblicas onde mostra pessoas sendo compradas por esse valor. Mas em Mateus 26, de 14 a 16, nós temos o texto exato onde Jesus estava no Getsêmani, já orando e chorando sangue, quando Judas chega com os guardas do Império Romano e ele beija a face de Jesus, conforme Isaac está mencionando, e entrega Cristo por míseras 30 moedas de prata. E é interessante que Deus, no texto de Zacarias, ele fala com sarcasmo, com ironia sobre esse valor. Olha que legal o versículo 13. Eu estou 11, 13 de Zacarias. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico, entre aspas, né? Não está aqui, mas eu estou colocando, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Ou seja, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata e Deus está falando profeticamente aqui por Zacarias que este é o magnífico preço avaliado pelos soldados romanos e por Judas, que era alguém da confiança de Dani, Jesus. Certo? você Oi. falou que você está colocando em magnífico, né? Não está escrito, mas na minha, na NVT, está preço fabuloso. Então, são algumas hipérboles aí, alguns exageros que a Bíblia fala sobre preço magnífico, preço fabuloso, né? Mas nitidamente é um sarcasmo, é uma ironia do texto bíblico para dizer que o profeta, o líder e, consequentemente, o renovo, Cristo, seria vendido por essas míseras moedas de prata, tá certo? Aí depois tem na sequência a parábola do pastor insensato, que também é uma reprovação dos pastores, dos falsos pastores, do pastor inútil. Versículo 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todos se escurecerá. É uma reprovação aos pastores que eram falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, que ao invés de cuidar do povo, estava interessado nas moedas, estava interessado na riqueza do povo e nos benefícios que o povo poderia lhe dar, certo? Capítulo 12, a salvação de Jerusalém, uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, não é? Fala sobre um cálice, versículo 2, eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear. Que outra expressão, amor? Você está com a King James aí ou NVT? Aqui eu tô com a NVT. Como é que está esse versículo 12:2? Fala para mim. Farei que Jerusalém seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Ou seja, o povo vai vir contra Jerusalém e, na verdade, vai ser como se o povo tivesse bebido uma bebida de deixar zonzo, uma bebida alcoólica. Eles vão ficar tontos quando eles vierem para cima de Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, ou seja, os povos que subirem contra Jerusalém vai ser como uma pedra pesada, eles vão se arrepender, porque Jesus vai salvar Jerusalém e Israel. Naquele dia, diz o Senhor, versículo 4, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Né? Então, ou seja, de uma forma inexplicável, Jerusalém e Israel será salva do poder do exército dos inimigos.
Aí, então, versículo 10, o arrependimento dos habitantes de Jerusalém, já fala sobre a salvação do povo e como que eles reagiriam diante dessa ação de Deus, que também tem a ver com texto profeticamente referenciando a Jesus. Versículo 10, olha que texto lindo, gente. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Não tinha tido nenhum relato bíblico, histórico, de sacerdote, profeta e rei sendo traspassado. Então, não tinha nenhuma razão para Zacarias escrever a respeito da história. Portanto, é nitidamente um texto profético apontando para Jesus. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Gente, Jesus morreu como unigênito e ressuscitou como primogênito. Então, esse é um dos textos mais lindos de Zacarias. Está dizendo que eles vão chorar, reconhecendo que eles traspassaram o primogênito, o Filho de Deus, o Messias. Gente, quem não se rende à palavra do Senhor, eu confesso para você que quando eu li esse texto hoje, fazia tempo que eu não estudava Zacarias, né? Como eu estudei, passei praticamente o dia inteiro estudando aqui, e olharão para aquele a quem traspassaram. Os soldados romanos, centuriões, eles estavam olhando para Jesus, eles falaram, quando a terra tremeu, quando o templo se abriu, a cortina foi rasgada de cima a baixo, houve silêncio, o céu se escureceu, e as pessoas que estavam diante da morte de Jesus disseram, este de fato era o Filho de Deus, e muita gente chorou, porque realmente perceberam que tinham crucificado o Rei dos Judeus, tinham crucificado o Senhor dos Senhores, o Messias prometido. Houve tristeza, mas, obviamente, ao terceiro dia ele ressuscitou para restaurar a alegria definitiva dos que creem. Capítulo 13. Também, como todo texto profético, tem muitas vezes a expressão naquele dia, né? Mas começa dizendo que haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. É Jesus que lança fora o pecado, ele como sendo da casa de Davi. Vale lembrar que José, o pai de Jesus, ele é da linhagem de Davi. Quando você lê o primeiro capítulo de Mateus, você vai vendo a genealogia desde Abraão até o exílio da Babilônia, até Davi, até o exílio, até José, até Jesus, né? Tem um número profético ali, 14, 14, 14, 6 vezes o número 7, que representa ali numericamente, né? O número 6 representa imperfeição na Bíblia e o número 7 representa perfeição. Então, essa somatória de 14, 14, 14, ou seja, 6 vezes 7, vocês estão entendendo o raciocínio, não? Estão compreendendo? Significa que Jesus veio perfeitamente numa linhagem imperfeita. Ou seja, Jesus, ele é o filho perfeito de uma genealogia imperfeita, tá certo? 14, 14, 14, né? Portanto, 3 vezes 14, que representa 6 vezes 7. Então, 6 vezes 7 é o número de gerações, né? Até Jesus. Isso está lá em Mateus 1. É um número bastante curioso, e quando você estuda, você percebe que Jesus é o filho perfeito de uma genealogia imperfeita. É maravilhoso. É simplesmente incrível estudar a Bíblia. E aí, então, o versículo 7, estamos finalizando. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Também é uma menção de Jesus sendo ferido. Aparentemente, as ovelhas ficariam dispersas, mas no terceiro dia, aqui as ovelhas passam a ser chamadas de pequeninos. Também é um texto profético. Mateus, capítulo 26, de versos 31 a 35, Jesus também está dizendo a respeito de ferir as ovelhas. O apóstolo Pedro também escreve sobre isso, de ferir o pastor e as ovelhas ficarem dispersas, mas nós não somos mais dispersos, porque nós somos a igreja triunfante de um Senhor que vive eternamente. E por último, então, capítulo 14, que é como que a visão de uma batalha final, de um vale
né? Aqui a Bíblia fala várias vezes a visão de um vale onde há uma peleja, que é uma visão clara, muito semelhante à visão de João na ilha de Patmos, que retrata o Amargedon no capítulo 16 de Apocalipse, capítulo 16, versos 13 a 16, que é chamado de a batalha final, a batalha do Armagedon, onde definitivamente Jesus destrói a serpente, destrói a mulher, destrói o dragão, destrói a besta, que simboliza o Império Romano, que simboliza esses 4 exércitos de Daniel, de Zacarias, que simbolizam os exércitos de toda a terra, dos 4 cantos da terra. Tudo aquilo que se levantar contra o Senhor vai perder neste vale. E aqui também é mencionado o vale de Megido, né, que também é um vale importante, mencionado lá no livro de 2 Reis, onde Josias morre, no vale de Megido, também é uma expressão profética. Ou seja, o capítulo 14 está cheio de conotações proféticas que se cumprem em Cristo, que são associadas também em Apocalipse, e que representa definitivamente o reino soberano de Jesus na terra e no céu, que representa a vitória final da igreja gloriosa, aleluia, vida eterna para sempre. Gente, que coisa incrível estudar em Zacarias, né? Eu tenho muitas anotações aqui, ou seja, eu só quero finalizar mencionando aqui Zacarias 14, 21, a última frase, tá certo? Amor, você está mandando para mim, tá? Tá. Opa, então você corrige, copia lá, meu Deus, por favor. Sim. Zacarias 14, 21, que fala, a última mensagem de Zacarias é uma mensagem de santidade. É uma mensagem também curiosa, que tem um significado, né? Naquele dia já não haverá mercador. E esse mercador aqui tem uma conotação de estrangeiro, de pessoas que transgridem o templo, de pessoas que utilizam o templo de maneira falsa, dúbia, aproveitadora. E na origem, a palavra mercador quer dizer cananeu. Eu não sei se alguma versão aí... Eu estou no último versículo de Zacarias. Alguém pode ler em outra versão, por gentileza? Naquele dia já não haverá mercador. Que outra palavra aparece aí nas versões, gente? No meu aparece cananeu. Cananeu, porque na origem a palavra mercador tem o mesmo significado de cananeu, que simboliza estrangeiro, tá certo? Já não haverá estrangeiros, ou seja, já não haverá gente estranha na casa do Senhor. Por quê? Casa do Senhor é a igreja de Cristo. Então, quem é casa do Senhor não é mais estrangeiro. Então, isso aqui Zacarias termina dizendo que o renovo, Jesus, viria para tornar um indivíduo a casa do Senhor. E ele já não seria mais estrangeiro, seria, portanto, o povo de Israel, seria, portanto, pertencente ao Senhor dos Exércitos. Isso significa separação, que é o verdadeiro sentido da palavra santidade. Ou seja, Zacarias, ele profeticamente anuncia Cristo, e por isso mesmo, para estudar Apocalipse, você precisa entender Zacarias, porque muitos significados de Apocalipse são semelhantes aos significados de Zacarias, que era uma forma de a carta do Apocalipse, os escritos da visão de João, poder transitar entre o povo, porque o povo que conhecia Zacarias entenderia a visão de João. Portanto, saberia que Apocalipse é um dito de esperança e não um dito de condenação. É um dito que trazia esperança para o povo de Israel, para a salvação final do Filho de Deus, Jesus, que venceria a serpente, que venceria Satanás, a meretriz, e tem muitas compreensões dúbias a respeito de Apocalipse, mas a princípio não precisa ter medo. Na verdade, é a esperança de que toda a profecia a respeito de Cristo foi cumprida nele, e nós podemos confiar nas profecias de que ele vai voltar e de que ele salva a igreja de Cristo. A gente pode confiar e ter total convicção de que as profecias em Cristo se cumprem.
E o que dizer das nossas profecias do dia a dia? Profecia dita, vinda do céu, é a profecia que se cumpre. Existem inúmeras formas da gente vivenciar o ministério profético e uma vida profética. Hoje mesmo eu fiz um casamento às 4 horas da tarde e eu levantei com um texto bíblico e eu lancei uma palavra profética para a noiva logo pela manhã, e depois, quando eu fui no cartório fazer o casamento com 6 pessoas apenas, né? Eu confirmei essa palavra. Então é uma palavra que se cumpre pelas escrituras, né? De felicidade plena para aquele que está em Cristo, né? Nós mediamos também a compra de um terreno recentemente aí, de pessoas da família que compraram um terreno, e eu falei o tempo todo para a vendedora, para a pessoa proprietária que estava vendendo, eu disse, o que for de Deus vai se cumprir, o que não for de Deus não vai se cumprir. E quando acabou fechando o negócio, eu falei para ela, olha, nós cremos em Deus e nós estamos muito tranquilos que se o negócio foi fechado, era para ser fechado. Então são essas coisas que no dia a dia são proféticas. E a gente tem que ter confiança de que aquilo que vem do alto se cumpre, e aquilo que não vem do alto não se cumpre, e a gente toca a nossa vida com temor e tremor no Senhor. Cristo é aquele que vence e concede vitória gratuitamente para nós. Aleluia! A primeira vinda de Cristo, então, traz vitória sobre o pecado, né? E a segunda vinda de Cristo, que é a que nós aguardamos, é a esperança do reino eterno. Então é muito, muito simples estudar, mas a gente tem que se debruçar. Eu confesso que amo o livro de Zacarias, né? Por toda a esperança que ele me dá em Cristo, e espero ter compartilhado com vocês um pouco da complexidade desse livro, mas ao mesmo tempo trazendo à luz aqui esses ensinamentos. Perguntas? Oh, glória! Perguntas eu não tenho, mas eu queria só falar que lendo ali e tal, e você comentando, muitas vezes a gente acha que o mundo foi dominado pelo pecado, né? Tipo assim, quando a gente vê as notícias e tal, e às vezes bate um desespero, né? E daí eu tava pensando assim, porque a promessa da santidade, ela foi cumprida em Jesus, né? De uma nação santa. Só que é muito doido pensar isso, tá ligado? Tipo, conseguir enxergar essa igreja santa, a igreja que é a noiva e tudo mais. Então, assim, em meio a tantas notícias que você vê que são fruto, tipo, fruto do pecado, né, da humanidade. Então, assim, quando eu olho, me dá essa esperança de fé mesmo, de crer que essa igreja santa, ela existe, sabe? Essa igreja que eu fico, tipo assim, me dá gás, assim, para continuar e crer ainda mais nas palavras, igual você falou, né? No que ainda falta se cumprir na volta de Jesus. Então, é isso. Eu queria falar que me anima muito, mesmo em meio ao caos, assim. Então, essa nossa luta constante contra o pecado, né, na nossa vida pela santidade, percebe que ela é antiga. Josué aqui aparece como um sumo sacerdote e Satanás foi tentar acusá-lo porque ele tinha vestes sujas, né? Então, por isso que o livro do Apocalipse fala que as nossas vestes foram alvejadas, né, pelo sangue do Cordeiro. Portanto, nós temos temos roupas brancas. Então, Deus nos vê com roupas brancas. O inimigo se apropria dos nossos erros humanos para nos acusar, mas Deus não nos vê mais com roupas sujas. Deus nos vê com roupa branca. É por isso que a gente precisa ter essa confiança. E toda vez que a gente voltar a se vestir de roupa suja, a gente volta para Cristo, que Deus nos vê com roupas brancas, e o inimigo não pode acusar. Romanos 8, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Massa demais. Eu fico delirando. Agora eu vou ficar pensando nisso a semana inteira. Fala aí, Lê. Pergunta, comentário, Elô, Felipe, Pedroso, Isaac, Tavão, Cacão. Querem falar alguma coisa? Não? Eu só sei que, tipo, essa mensagem ela é bem atual, né? Essa quarentena acho que não tá sendo fácil pra ninguém. Foi uma época de bastante crise e tal. Então é bom receber uma mensagem de esperança de vez em quando. De vez em sempre, na verdade, né?
Fala aí, Elô. O meu comentário, posso falar? Vai lá, Cacau. É só a respeito do que o Dani falou com relação ao Apocalipse, porque assim, normalmente, mesmo a gente tendo estudado, muita gente continua com dúvida a respeito de Apocalipse e tudo mais, né? Mas como todos os outros livros da Bíblia, o Apocalipse não pode ser um livro à parte. Ele precisa ser estudado à luz dos outros livros. E quando a gente fala do Novo Testamento, ele está totalmente interligado aos livros do Antigo Testamento. Porque Jesus veio, mas em todos os momentos, se a gente for reparar nas falas de Jesus, ele citou o Antigo Testamento. Então, os livros do Novo estão interligados às cartas do Novo, né, Testamento, estão interligados aos livros do Antigo Testamento. E quando o Dani fez essa relação com o livro de Zacarias, é muito legal porque é muito real. Não tem como você ler o Apocalipse e desconsiderar Zacarias. É muito importante uma leitura casadinha ali, sabe? Então, assim, para a gente que está querendo aprender mais, está querendo estudar mais, o Dani deu um panorama e ele acendeu a luz do caminho que a gente pode seguir, sabe? Então, ler, por exemplo, Apocalipse junto com Zacarias é uma dica sensacional, porque quando você vai entendendo, a gente chama de signos, né? Ela é uma leitura que se completa. Quando João teve a revelação, ele precisava escrever por códigos, porque o povo estava sendo perseguido. E quem lia, e já era assim no Antigo Testamento, se você for ler Daniel, os livros proféticos, tá? No Antigo Testamento, eles são escritos por meio de códigos, porque quando eles eram encontrados, enfim, os soldados não entendiam o que estava escrito ali. Porém, aqueles que seguiam no Antigo Testamento a Yahvé, e aqueles que eram cristãos já no Novo Testamento entendiam perfeitamente a linguagem que estava sendo colocada ali. Então, era escrita por meio de códigos, e isso é muito importante, a gente relacionar as duas leituras. Então, para a gente finalizar, uma frase bem bonitinha que você pode explorar, quem sabe colocar nas suas redes sociais. Você pode colocar assim, ó: eu li Zacarias e Apocalipse, já sei o final da história, vai dar tudo certo. Sensacional! Boa. Fechou? Isso aí, Elô? Não quer falar nada? Isaac? Pedroso? Eu só Bem queria simples, falar, faz a fotinha e escreve essa frase, posta no Instagram e marca Juventudiana. vou pôr na bio do meu Insta. Assim, pra todo mundo ver. Boa! Eu só queria falar que essa palavra foi muito uma confirmação, porque eu tô passando um tempo muito difícil, porque eu tô com casos positivos na família, então eu tô tecnicamente isolada num quarto sozinha, e esses dias estão sendo muito difíceis pra mim. E receber uma palavra assim de esperança, nossa, dá um fôlego de vida que é extraordinário. Glória a Deus. Jesus purinho, Elô. Sim. Jesus fala, me invoca e eu vou agir. Eu vou à tua presença, eu vou até você. E aproveita o isolamento para receber umas profecias aí também, ô Elô. Tô fazendo isso. Aí, ó, Ilha de Patmos e tudo mais. Vai que vai. Tamo junto. Se precisar ligar, conversar, tá no TED aí no seu quarto. Eu falo assim, A pessoa que testou positivo tá bem, Elô? Tá tudo Tá. certo? é a minha irmã, ela teve bastante sintomas esses dias, mas ela tá bem. Graças a Deus eu também tô bem, eu tô com pouquíssimos sintomas, ela também. Mas estão sendo dias bem difíceis, mas eu tô indo com Deus. A gente vai junto, porque sem ele é muito pior. Eu vou cantar a musiquinha para você que a dona Dalva ama cantar. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. É que eu canto agora?
Ai, meu Deus! Você. Não deixaram, a Nath tampou minha boca. Hashtag canta FIFA. Hashtag canta Hashtag- forever.